Continuamos então nosso estudo no livro de Zacarias, estamos no capítulo 4, estamos continuando com olhando essa visão, temos ficado um pouco no aspecto de como Deus queria mostrar para Zorobabel que o fato dele ser fraco, o fato dele não ter capacidade humana para desempenhar o propósito de Deus. Nós vimos que um dos obstáculos para que ele pudesse ter fé e coragem para continuar era justamente olhar para si mesmo, olhar para a sua pequenez. Josué, o sumo sacerdote, podia olhar para a sua imundícia, para a sua impureza, para a sua falta de qualificação. Nem sempre nós vemos essa nossa falta de qualificação e nem sempre nós reconhecemos a nossa pequenez, mas essa é a visão que Deus deu para Zacarias para mostrar para Josué e para Zorobabel essa situação em que eles se encontravam, que o plano de Deus é grandioso, o propósito de Deus é tremendo, é como Salomão orou, assim, quem sou eu para fazer uma casa para Deus? Então, assim, é um projeto muito grande, é um projeto além da nossa capacidade, mas Deus deu uma palavra para mostrar que isso não é impedimento e, pelo contrário, Deus gosta de fazer algo usando instrumentos humanos, mas que saibam que eles não são capazes e que são realmente insuficientes. Então, hoje nós vamos continuar, a partir do versículo 7, nós vamos continuar vendo o que mais que Deus revelou, qual foi o recado de Deus para Zorobabel, além de entender que não seria pela força dele, porque na verdade ele não tinha força, além dessa insuficiência humana, que mais Deus queria mostrar? Então temos algo muito precioso para ver, e como aconteceu na visão anterior, que foi dirigida para Josué, depois de mostrar como Deus supera os nossos limites, a nossa insuficiência. Depois que Deus tirou a roupa suja de Josué, ele mostrou não só que Deus podia qualificar, que Deus podia purificar. No caso de Zorobabel, não é pela força dele, mas o Espírito de Deus tem todo o poder para executar o projeto. Então, depois disso, nas duas visões, Deus aponta para aquele, que é realmente o instrumento pleno de Deus, que é o Messias. Então, no capítulo 3, nós vemos o renovo, nós vemos a pedra, e aqui no capítulo 4, nessa visão, também Deus vai apontar para a verdadeira solução. Isso não significa que Deus vai descartar nós, os seres humanos imperfeitos. Ele continua querendo Josué, ele continua querendo Zorobabel, ele continua querendo que nós nos exponhamos a ele, mas ele vai mostrar que não só Deus vai fazer isso soberanamente, que Deus é poderoso, mas que Deus enviou um instrumento, que Deus enviaria, a promessa aqui era antes de Jesus, então, que Deus enviaria aquele que, de fato, daria seguimento, aquele que ia conseguir edificar a casa de Deus. Então, nós temos o poder de Deus na fraqueza humana, mas nós também temos o próprio Deus em carne que vem para efetuar essa obra grandiosa. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos dê olhos para ver, que Deus nos mostre a grandeza do propósito dele e a grandeza do plano, da estratégia que Deus tem para fazer com que tudo se cumpra. Senhor, nós queremos confessar, mais uma vez, a nossa insuficiência, não só para executar a Tua obra, mas também até para enxergar. Se não for uma intervenção Tua, se não for realmente o Senhor vir e abrir os nossos olhos e tocar no nosso coração, se o Senhor não tocar nos nossos olhos cegos, nós não somos capazes de ver,
nós não somos capazes de entender, são mistérios, são tão simples, o Senhor tem uma solução tão óbvia e tão fácil de entender, mas nós não temos capacidade de ver se não for pela tua intervenção, pela tua abertura para nós. E é isso que nós pedimos mais uma vez. Abre os nossos olhos, ajuda-nos a ver novamente essa visão que o Senhor mostrou há tantos séculos, mas que seja uma visão viva e nova e real para nós hoje. Pedimos isso e desejamos com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui na folha nós estamos, desde a semana passada, estamos olhando os vários aspectos dessa visão, só para a gente se situar. Então, a visão começa com, ele viu um candelabro, e nós estamos, assim como eu estou seguindo a sequência da visão aqui, porque Zacarias viu um candelabro, ele viu as 2 oliveiras, que era uma fonte direta de azeite. Então, esses primeiros 2 pontos, na verdade, nós não paramos muito neles, estamos afirmando que o centro da visão, a imagem central da visão é o candelabro. As oliveiras são como se fossem acessórios, porque eles fornecem o azeite, mas o objetivo é que o candelabro produza luz. E falamos um pouco sobre o significado do candelabro, da luz, do testemunho, mas como Zacarias só ia tornar a perguntar sobre as oliveiras, mas quem são essas oliveiras? Isso acontece no final da visão, então nós também estamos deixando para comentar mais sobre esse segundo item aqui, que é a fonte do azeite, que são as oliveiras. Nós vamos deixar para o final, que vai ser na próxima aula. Na sequência, então, o anjo fala que a palavra de Deus para Zorobabel é que não por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus que essa obra se cumprirá. Então, Zorobabel não precisava perguntar, mas como? Eu não tenho capacidade, eu não tenho poder, eu não tenho recursos, eu não consigo tirar essas montanhas da minha frente. Então, Deus está falando, não se preocupe, essa parte é minha. Quem vai tirar a montanha da sua frente sou eu. Então, essa foi o poder do Espírito na fraqueza e incapacidade humana. E nós falamos também na aula passada sobre as montanhas, todos os obstáculos que tinha naquela época e tem hoje, né? Quais são esses obstáculos? E eu vou, antes de então dar sequência no versículo 7, que é onde nós vamos continuar hoje, né? Porque depois do grande monte, na primeira parte do versículo 7, né, o grande monte, a montanha de obstáculos, vai ser removido, né, o monte vai ser removido. Então, aí depois ele continua, e é onde nós vamos começar a falar hoje, que é o outro ponto aqui, que vai falar agora sobre essa pedra. Tem uma pedra, a casa é feita de muitas pedras, mas tem uma pedra principal, tem uma pedra que nós queremos olhar hoje, e como eu falei assim, agora a visão começa a mostrar para Zorobabel que no futuro viria uma pedra principal, que é a chave, que é de onde vai sair essa edificação da casa de Deus, depende dessa pedra. Mas só para frisar e ver mais ou menos essa mesma profecia da insuficiência humana e do poder de Deus e a preparação para a vinda de Jesus, eu quero ler rápido, só para comparar e confirmar essa palavra de Zacarias. Isaías capítulo 40, é um texto bastante conhecido, porque é um texto que é muito citado em relação a João Batista, preparar o caminho do Senhor, mas vamos ver como essa palavra profética de Isaías confirma essa mesma palavra de Deus que Deus deu para Zacarias nessa ocasião. Então vamos lá, Isaías 40, versículo 1, começa assim: Consolai,
Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada e a sua iniquidade está expiada. Então, essa parte confirma Zacarias 3, o capítulo anterior, que mostrou como o sumo sacerdote estava com roupas imundas, representando a impureza dele e a impureza do povo. E Deus prometeu nessa visão de Zacarias 3 que estava chegando o momento em que Deus resolveria de uma vez por todas a impureza, a iniquidade. É uma coisa assim que realmente é um grande obstáculo, porque por mais que nós nos esforcemos, nos empenhemos, por mais que agora na nova aliança nós nascemos de novo, temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós continuamos lutando com esse problema da iniquidade, que já citamos como as festas de Israel mostram que tem o Cordeiro da Páscoa na primeira festa do ano, né? A primeira festa que Deus instituiu para o povo celebrar e que representava todo o plano de redenção de Deus com a humanidade, essas 7 festas. A primeira festa fala do Cordeiro, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que foi o sangue nas portas, e que abriu as portas para o povo de Israel sair do Egito. Então nós entendemos essa simbologia, sabemos o quanto que é o Cordeiro de Deus que abre o caminho para podermos sair do Egito e nos tornarmos povo de Deus. Mas nessas 7 festas, a penúltima festa, a 6ª festa do calendário das festas do povo de Israel, era o dia da expiação. Então, estamos enfrentando mais uma vez um povo já liberto, e essa ideia de um sumo sacerdote já consagrado, um povo que voltou da Babilônia, ainda estamos com impureza. Então, já falamos sobre isso, que está também mostrando que Deus resolveu o problema do perdão dos pecados, Deus já providenciou a nossa purificação pela fé, mas antes do final, assim, a penúltima festa, a festa que é logo antes da festa dos tabernáculos, que simboliza Deus habitando com seu povo, nós temos o dia da expiação, porque realmente ainda precisa ter um passo além, uma purificação mais profunda. E aqui ele está falando, bradai-lhe que a sua malícia acabada, sua iniquidade está expiada, porque ele está falando a respeito do cativeiro, quando Deus estava tratando com a nação de Israel por causa do seu pecado, da sua infidelidade. Então, nós já recebemos o sangue do Cordeiro, já passamos pela Páscoa, mas nós ainda precisamos ser curados interiormente, ainda precisamos ser plenamente purificados. E Deus está falando que isso agora está resolvido, sua iniquidade está expiada. Já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Versículo 3. Voz do que clama no deserto. Sabemos que isso se refere a João Batista, mas sabemos também que precisa ter uma preparação paralela antes da segunda vinda. Então, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus, todo o vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos. Então, aqui não está falando diretamente da casa de Deus nessa passagem, mas ele também está falando sobre a necessidade de, não só de tirar os montes, mas de elevar os vales. A questão principal é que, para o rei voltar, para Jesus voltar, ele que vai estabelecer o reino, ele que vai edificar a casa permanente para Deus, ele vai fazer as coisas permanentes, porém, para que ele volte, para que ele venha,
na primeira vinda precisava de uma preparação, mas o povo não estava plenamente preparado. O mundo não vai estar plenamente preparado para a volta do rei também, mas Deus vai dar, como ele fez antes da primeira vinda, ele vai dar uma preparação, ele vai preparar aqueles que estão prontos, aqueles que estão abertos para isso. E isso envolve a exaltação daqueles que estão muito para baixo, né? O vale é uma depressão, é um exagero do lado inverso, e o monte são as exaltações, são os governos, os reinos, os sistemas, a confiança própria, todas essas coisas que impedem, que são obstáculos para a vinda do rei. Não, tem que abrir uma estrada, tem que ter um caminho preparado para a volta do Senhor. O tortuoso, ainda no versículo 4, será endireitado e o que é escabroso, aplanado, liso, né? O que está assim, cheio de valas e de buracos e de lombadas, assim, ele vai aplainar, né? Versículo 5, e a glória do Senhor se manifestará. Isso foi manifesto na primeira vinda. João, capítulo 1, fala que vimos a sua glória, mas era uma glória muito encoberta, a maioria não conseguia ver. Agora sim, a segunda vinda será uma glória visível, a glória do Senhor se manifestará, toda a humanidade juntamente haverá, então isso muito mais a segunda vinda do que a primeira, pois foi a boca do Senhor que o disse. E diz uma voz, clama, eu disse, o que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, eu só queria ler esse texto para confirmar a palavra de Deus a Zacarias, mostrando que, para que o caminho seja preparado para a volta do Senhor, os vales precisam ser exaltados, mas os montes precisam ser abaixados. Então, esses montes que estavam diante de Zorobabel, esses montes que estão diante de nós, isso se refere ao orgulho, à exaltação humana, e se referem também a todo tipo de obstáculo que vimos na última aula, que impedem a preparação, que impedem a vinda da glória de Deus. Porque quando o caminho é preparado, versículo 5, a glória do Senhor vai se revelar. E aí ele fala sobre a insuficiência humana. Ele fala sobre todo homem é como erva. O que é a humanidade, todos nós seres humanos são como a erva? Significa que nós temos uma fragilidade. Hoje estamos aí, amanhã não estamos mais. E não só a brevidade da nossa vida, mas a fraqueza. Você pisa na grama, é uma coisa frágil. É uma coisa que morre com muita facilidade e que não tem força para produzir alguma coisa para Deus. Então aqui ele está falando, mas a glória do Senhor, ele continua, eu vou parar aqui, mas ele fala assim, versículo 9, para anunciar que Deus está vindo, que Deus vai fortalecer o seu povo, que Deus vai habitar no meio do seu povo. Então, é a glória de Deus se manifestando na nossa fraqueza e na nossa insuficiência, ok? Então, isso é só para reforçar o que temos visto nas aulas anteriores sobre os pequenos começos, sobre a fraqueza, sobre esse remanescente que voltou da Babilônia, sobre Zorobabel e Josué, que não eram líderes fortes, destacados, que chamavam atenção para si. Eles não eram grandes líderes, eles não eram como Davi, ou como Moisés, ou como algum dos grandes sacerdotes. Não, eles eram, sim, pessoas que não tinham um destaque, assim, algo que chamasse atenção, eles não se sobressaíam, mas Deus usa instrumentos fracos, Deus usa instrumentos
insuficientes para produzir a sua glória. Então, essa é a parte que vimos até aqui. Então, voltando para Zacarias 4, agora estamos no versículo 7 e queremos ver o que mais Deus vai falar, o que mais Deus falou, mandou falar com Zorobabel. Versículo 7, então, na primeira parte, é o grande monte que diante de Zorobabel será uma campina, será uma planície. Deus vai nivelar, Deus vai remover os obstáculos. É uma coisa assim incrível, inimaginável, como obstáculos intransponíveis vão sumir. Isso é algo que precisamos ter essa grande esperança, que é a vontade de Deus. Deus quer produzir uma noiva bela, sem defeito, para o dia do casamento. Deus quer uma casa para morada. Não será algo visivelmente grandioso. Isso eu tenho bastante convicção. Deus vai fazer uma grande obra, tem muitas promessas de um grande avivamento, como as duas testemunhas, Apocalipse 11, que falavam diante de reis e autoridades. Teremos manifestações do poder de Deus, como aconteceu com Elias. Elias fez Acabe tremia nas bases quando Elias aparecia. E Jezabel quis matá-lo, mas mesmo ela não tinha como vencer Elias. Mas, ao mesmo tempo, Elias era um sozinho. Elias era um que, quando Jezabel ameaçou, ele falou: Deus, eu vou correr. Ele não tinha grandeza natural, ele não tinha força, ele não tinha um exército por trás dele. Então, eu vejo que a obra de Deus, nesse final de tempo, antes da volta de Jesus, Deus promete fazer algo diferente. Deus promete que, como ele falou com Zorobabel, aplicando para o nosso tempo, eu creio que Deus tem um chamado. Precisamos saber quem Deus está chamando e como, e corresponder ao chamado dele. Ele tem algo que ele promete fazer. Ele falou com Ageu: essa casa que vocês estão fazendo, que parece que é uma casa super modesta, insignificante, essa casa eu vou encher com minha glória, eu vou abalar as nações, eu vou fazer coisas grandes. Mas ele vai fazer coisas grandes por meio de coisas pequenas. Não significa que Deus não quer pessoas. Deus não está dizendo: eu não quero muitos filhos, eu quero pouquinhos, eu quero só um grupinho que é mais próximo a mim. Durante a história da igreja, muitas pessoas, muitos grupos acabaram caindo nesse erro de exclusivismo, de superioridade, de ser uma elite, que Deus só quer a gente. E isso não é verdade. Mas, por outro lado, Deus não trabalha através da nossa ostentação. Deus não trabalha através daquilo que nos parece que seria nossa força. Então, é uma coisa difícil, assim, Deus não quer igrejas grandes, Deus não quer que haja multidões e multidões, muitas salvações, muita salvação, muita gente entrando no reino. Não, Deus quer, Deus vai fazer isso. Mas Ele não vai fazer através de uma aparência, né? Jesus falou com os fariseus em Lucas 17, ele falou assim, eles estavam perguntando: mas como que vem o reino de Deus? Eles estavam pensando no reino literal, né? Um reino como o rei Davi no trono e Israel se tornando grande outra vez, né? Nós temos muitos políticos querendo fazer com que as nações sejam grandes. Temos a Rússia, tem os Estados Unidos, tem a Europa, tem a China. Todo mundo quer ser grande, todo mundo quer poder, né? Isso falando na política, na igreja também. Quais são os líderes que têm força, que têm influência? São aqueles que têm igrejas grandes. Então, eu não estou dizendo que Deus não queira muita gente, que é uma maravilha quando o Espírito de Deus traz muitas pessoas para o reino. Mas é muito fácil a linha em que a gente passa de depender desse
poder que vem do Espírito Santo, Deus falando assim, não é por sua força, não é por seu poder, não é por seus números, não é por vocês terem muitos recursos, ser uma igreja rica. A igreja rica era Laodiceia. Laodiceia era uma igreja rica. E Deus falou, vocês são pobres, vocês não sabem que vocês são pobres. Então, é uma coisa tão inversa, é uma coisa tão fina para a gente realmente andar com Deus e não cair nessa confiança humana, na força que vem de números ou de riquezas. Deus traz prosperidade, Deus multiplica os recursos quando Ele abençoa um povo, mas não é a nossa capacidade, nunca devemos medir a força e a bênção de Deus, né, por meio dessas coisas, né? Então isso que Deus está mostrando aqui. Então, o grande monte diante de Zorobabel vai ser uma campina. Então, versículo 7, agora estamos no próximo ponto aqui, que é essa pedra. Essa pedra já apareceu na visão anterior, nós acabamos nem falando muito sobre essa pedra na visão do capítulo 3, porque vamos falar sobre essa pedra agora. Então, olha só o que Deus está falando. Zorobabel, você não tem poder, você não é capaz de tirar os montes na sua frente, mas eu vou fazer isso. E aí, o que vai acontecer? Zorobabel, isso era uma profecia que não aconteceu nessa plenitude, né, na vida de Zorobabel, mas ele estava apontando para um tempo futuro da primeira vinda de Cristo e também da segunda vinda, né? E ele está dizendo, olha, então ele, já que não tem mais uma montanha na frente de Zorobabel, Zorobabel, vai trazer uma pedra angular. Minha tradução fala pedra angular. Tem um pouco de dificuldade na tradução dessa palavra. Algumas versões falam pedra angular e outras falam pedra de remate. Quando essa visão foi dada, o fundamento já tinha sido lançado. Aliás, o fundamento foi lançado antes daquele período de 16 anos que a obra parou. Houve uma interrupção. Antes da interrupção, os fundamentos foram lançados. Nós vimos isso em Esdras 3. Então, nessa época aqui da visão, que inclusive que a obra já tinha recomeçado nesse momento aqui, provavelmente assim, a palavra pode ser pedra angular, o fundamento, né, uma pedra de esquina, seria uma pedra principal do fundamento, muitas vezes é usado nesse sentido. Mas aqui fala também, essa mesma palavra, ela pode ser traduzida como uma pedra de remate, né, como se fosse uma viga, como se fosse uma fileira de pedras. Não é muito fácil entender assim, uma pedra de remate. Mas a ideia seria o final da construção. Mas, na verdade, isso não tem muito problema. Isso é um detalhe, mas, no fim das contas, Jesus é a pedra do fundamento e Jesus é o final também. Ele é o começo e o fim, alfa e ômega. Então, essa pedra, ele trará a pedra angular, seja angular ou de remate, em meio a aclamações, graça a ela. Primeiro vamos pensar sobre essas aclamações. E eu chamei essa aula de onde vem a beleza da casa de Deus. Porque nós temos falado muitas vezes, né, Ageu falou sobre isso na profecia dele, nós temos sempre voltado a esse ponto de que o povo era um pequeno remanescente, eles não tinham recursos, eles achavam que a casa que eles estavam construindo para Deus nem se comparava, muito de longe, muito pior, muito menor, muito mais pobre do que a construção de Salomão. Então, temos visto quantas vezes isso tem sido enfatizado, que eles estão refazendo a casa de Deus, mas com muita dificuldade, e ela não vai ficar bonita, ela não vai ficar pomposa como o templo que Salomão edificou. Salomão tinha
um exército de escravos, de trabalhadores, ele tinha recursos, ele tinha amigos de outros reinos, ele tinha tudo para fazer uma casa maravilhosa. E Davi, o pai dele, tinha preparado muitos materiais. Então, Salomão fez, essa casa não é para o homem, essa casa é para Deus, eu tenho que caprichar, tem que ser o máximo. Essa casa não vai ser assim. O templo que estava de pé quando Jesus veio a primeira vez, era essa casa, mas ela tinha sido completamente remodelada. Ela não, assim, se Herodes, né, Herodes que fez a casa, assim, que refez a casa, o templo, alguns anos antes do nascimento de Jesus, essa casa, assim, provavelmente ela foi totalmente reconstruída, mas não foi resultado assim de uma destruição. Então, o templo, no tempo de Jesus, é considerado ainda o segundo templo. E nunca teve outro templo depois desse, né? Esse templo que Herodes construiu foi destruído no ano 70, depois de Cristo. Então, depois disso, não temos mais nenhum, né? E tem as brigas até hoje, tem as construções muçulmanas, né? O Domo da Rocha, tem uma outra mesquita lá em cima do Templo do Monte. Enfim, não tem, nem pode sonhar, falar de refazer o templo hoje, que daria um grande confronto, né, com os muçulmanos. O que ele está dizendo aqui, então, essa casa que Herodes refez, essa casa ficou muito suntuosa. Mas a casa que Zorobabel fez não era. E a pergunta que vem dessa visão é: de onde vem a beleza? Por que eu estou falando beleza? Quem está falando de beleza aqui? Essa palavra que fala no final do versículo 7, que quando Zorobabel colocar essa pedra, que não sabemos se é, assim, como já tinha um fundamento, ele vai falar depois no versículo 9 que Zorobabel, que lançou o fundamento, ele mesmo vai completar a construção. Deus está prometendo que essa obra, esse trabalho vai se completar no tempo de Zorobabel. Na verdade, mais uns 3 a 4 anos depois dessa profecia, o templo eles terminaram de fazer. Então, realmente, Zorobabel terminou de fazer em relativamente pouco tempo. Quando ele fala, ele trará, essa palavra trará, ou pode ser traduzido como colocará, e é como se ele, sabe quando, talvez a imagem não seja exatamente isso, mas sabe quando tem um monumento, uma coisa especial que alguém faz, né, numa cidade, e vai inaugurar tal dia? Então, antes da inauguração, eles cobrem aquele monumento, se é uma estátua, se é uma obra, eles cobrem aquilo com uma espécie com um tecido, né, com uma cortina, para ninguém ver. E aí, no dia da inauguração, revela aquilo, e foi algo que foi muito trabalhado, uma obra de arte. Mais ou menos a ideia, porque quando fala assim, ele trará a pedra, essa palavra trará fala assim, não é que Zorobabel vai produzir isso, mas essa pedra que vai ser trazida para arrematar a construção, de qualquer forma, essa pedra ela está sendo vista aqui como uma pedra de toque especial. Agora vamos voltar para o capítulo 3, na visão anterior, no versículo 9, que, quando está dando uma palavra para Josué, diz o seguinte: vede aqui a pedra que pus diante de Josué. Josué, ele não é o construtor, mas ele ao lado de Zorobabel, os dois eram fundamentais para a reconstrução da casa de Deus. Josué, o sacerdote, ele tinha mais o encargo de estar à frente de todos os sacerdotes e levitas, o serviço da casa de Deus, os cânticos e todo o serviço da casa de Deus. Josué era responsável por isso, mas ele, claro, ele estava ajudando também na construção. Mas Josué, ele representa o ministério, ele era o ministério sacerdotal,
e Zorobabel era o executivo, era aquele que realmente guiava, liderava o povo nesse projeto de construção. Mas a visão mostra, vede aqui a pedra que pus, Deus está falando, eu pus diante de Josué, sobre esta pedra única. Então ela é uma pedra singular, ela é uma pedra diferente. Aqui não fala exatamente se essa pedra vai entrar na construção ou não, mas como vai falar dos 7 olhos, né, de Deus, vai falar de novo em Zacarias 4, me parece que é a mesma pedra. Sobre esta pedra única estão 7 olhos, eu esculpirei a sua escultura. Então é uma pedra que é esculpida, que tem uma gravação, que tem uma inscrição nela, né? Alguma coisa especial ali. E muitas vezes numa pedra de esquina de um grande edifício tem letras, tem uma placa falando alguma coisa. Então essa pedra ela é uma pedra especial, ela dá um toque especial na aparência, é dela que vem a beleza, porque voltando para esse versículo em Zacarias 4, fala assim, ele trará a pedra, que dá uma ideia assim de uma pedra que foi produzida, que foi preparada, que foi esculpida, que não é uma pedra que você traz assim bruta e joga dentro da construção, não, é uma pedra especial e que dá um toque, um retoque especial para o edifício, para a estética do prédio, né? Então, e essa pedra vai ser trazida em meio a aclamações, graça a ela. E eu fiquei pensando, o que quer dizer, porque nós temos um entendimento de graça, salvação pela graça, o favor merecido de Deus, tal. Mas o que quer dizer essa palavra, o que significava essa frase, que quando Zacarias fosse colocar essa pedra, seja mais embaixo ou mais no topo do prédio, sei lá, de qualquer forma, é uma pedra muito singular e muito importante, e nessa hora todo mundo vai bater palmas, todo mundo vai explodir em exclamações. Essa exclamação graça, ela significa, ela também é uma palavra que significa beleza, é uma palavra que traz a ideia de elegância, de charme, de algo gracioso, de algo aprazível. Essa mesma palavra é aquela que, quando fala que Noé achou graça aos olhos de Deus, quando Moisés achou graça aos olhos de Deus, é essa mesma palavra que é usada. Assim. Então, essa graça é beleza, é favor, é algo maravilhoso. Então, quando essa pedra é colocada no prédio, essa pedra é como se fosse esse monumento, como se fosse esse algo maravilhoso que foi preparado assim durante anos, né? No caso, assim, Jesus ele é perfeito desde o início, mas essa pedra que entra na construção da casa de Deus é uma pedra que Deus está preparando desde a fundação do mundo. E é uma pedra que ele encarnou, ele é Deus em carne. A Bíblia fala que ele foi aperfeiçoado porque ele viveu experiências que, como homem, Deus nunca tinha vivido antes. Então, tudo isso tem tanta coisa que nós poderíamos colocar que Jesus é essa pedra especial. E quando essa pedra entra na construção, as pessoas que estão trabalhando, as pessoas que estão assistindo, é uma explosão de louvor, de glorificar a Deus, porque é algo muito especial. Então, quando nós perguntamos, a pergunta que é o título da aula, assim, de onde vem a beleza da casa de Deus? O que Deus estava falando era, vocês acham que essa casa não tem a glória da casa de Salomão? Mas vai ter uma pedra nessa casa, que só essa pedra vai fazer com que a casa seja coberta de glória. Essa casa vai ser maravilhosa por causa dessa pedra.
Agora vamos olhar, eu vou direto, tem algumas profecias sobre a pedra no Antigo Testamento, mas eu vou para 1 Pedro 2, porque ele cita todas essas profecias num lugar só. Então, vai ficar mais fácil da gente ver quais eram as profecias, o que nós podemos aprender em outros lugares sobre essa pedra que faz parte da casa de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4. Chegando-vos para ele, né, nos primeiros versículos ele está falando que, como crianças recém-nascidas, nós temos que desejar o puro leite espiritual e tal. E aí ele fala assim, então, chegando-vos para ele. Então, ele está dirigindo essa palavra como se fosse... serve para todos nós, mas é como se ele estivesse falando, quem está descobrindo agora, quem nasceu agora, quem está aprendendo o caminho de Deus agora, vocês têm que chegar para ele, uma pedra viva. Claro, ele tá se referindo a Jesus. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Agora, eu quero que você perceba aqui, porque algo assim muito interessante, porque o que Deus está falando sobre a casa que Zorobabel estava tentando edificar, que ele considerava como algo assim muito assim aquém, né, do que devia ser, um padrão muito baixo. Então, uma casa feia, uma casa simples, uma casa sem qualquer tipo de requinte. Agora Deus está dizendo, olha, tem uma pedra especial, essa pedra que aparece, né, que nós estamos falando, de Zacarias 4, mas na profecia, essa pedra também não tem aparência. Essa pedra, Isaías 53 não usa analogia de pedra, mas Isaías 53, falando do Messias, fala de alguém desprezado. Lembra? Nós olhamos para ele, lá diz, né, em Isaías 53, olhamos para ele e não vimos beleza nenhuma. Ele não chamou atenção. Primeiro, que era uma coisa comum, aparentemente. E segundo, porque depois que ele foi torturado e morto na cruz, aí fala assim, nós escondemos dele o rosto. Não só ele não tinha uma aparência, não era uma vista bela para a gente ficar contemplando, mas era uma coisa horrível para se ver. Não dá para a gente ficar olhando para o sofrimento, para o sangue, para toda aquela situação de um corpo humano todo esmagado. Então, essa pedra, ela é rejeitada, e ele vai citar isso. Então, vamos continuar lendo aqui. É uma pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita, quer dizer, escolhida. Deus escolheu essa pedra, e para Deus é uma pedra muito preciosa, muito valiosa. E aí, versículo 5, ele fala, vós também, como pedras vivas, mas eu quero focar aqui, claro, as pedras vivas que Deus está colocando nesse prédio, nessa edificação da casa de Deus, né? Vários textos na Bíblia falam, nós somos o templo do Deus vivo, nós estamos sendo edificados como parte desse templo. Aqui Pedro também fala, vocês também são pedras vivas, vocês são colocados. Isso faz parte da beleza da casa de Deus. Mas eu quero mostrar que a beleza da casa que Deus, por sua graça, nos incluiu, e nós também somos belos, vamos fazer parte da beleza dessa casa, mas a casa nunca vai ser bela, nunca vai ter atração para Deus se não tiver essa pedra. Essa pedra é a fonte de toda a beleza. É como se tivesse algo principal. Eu não sou perito em artes para poder dar uma boa comparação,
Mas é como se você tivesse assim vários elementos, ou de uma pintura, de uma arquitetura, como se você tivesse... Se você olha para o todo, é muito bonito, mas tem algo que salienta a beleza. Se não tivesse aquele elemento central, principal, que faz com que todos os outros elementos do quadro formem um quadro belo. Sem aquele central, não tem, né? Então, a pedra que dá beleza para a casa de Deus é essa pedra. Mas aí Pedro falando de uma pedra, né? Lembra a confissão de Pedro em Mateus 16, né? Quando Pedro ele teve a revelação de que Jesus era o Filho do Deus vivo, o Messias esperado, e Jesus disse: não foi você que descobriu isso, não precisa ficar orgulhoso, né? Você não descobriu isso sozinho, foi o Pai que te revelou. E aí ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então tem algo central, fundamental, né? 1 Coríntios 3, Paulo fala assim, ninguém pode pôr outro alicerce, o alicerce é Cristo. Então tem essa mesma metáfora, né? Essa mesma simbologia em vários lugares. Mas aqui, então, no versículo 6, Pedro fala o seguinte: pois na Escritura, nos textos, né, do Antigo Testamento, na Escritura se diz, isso vem de Isaías 28, 16, mas ele está citando aqui, pois na Escritura se diz, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então, é a chave, né? Como a revelação que o Pai deu a Pedro sobre a pessoa de Jesus era a chave, era dali que vinha. Toda a beleza, todo o andamento da casa de Deus vem disso. Então ele falou assim, eu coloquei em Sião uma pedra angular, é escolhida, é preciosa, e quem nela crer não será confundido. Mas aí, o que tem essa pedra? Versículo 7, ora para vós os que credes, essa pedra é preciosa. Se nós cremos, nós também concordamos que essa pedra é preciosa. Mas para os descrentes, agora ele vai citar um outro texto, que vem do Salmo 118, versículo 22, que ele vai falar, a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele está falando, né, o Salmo está falando sobre a nação de Israel, ele não está falando sobre as pessoas, as outras nações, ele está falando sobre a nação de Israel. Poderíamos falar sobre a igreja. Claro, sim, você vai pensar, alguém na igreja vai rejeitar a pedra fundamental, mas ninguém, geralmente, a não ser que seja uma heresia muito descarada, mas ninguém rejeita o fundamento da nossa fé, que é Jesus. Mas quando há uma edificação, quando nós edificamos obras, igrejas, ministérios, trabalhos, quando nós edificamos e não colocamos a pedra no seu devido lugar, nós estamos fazendo isso, a pedra que os edificadores rejeitaram. E Jesus cita isso em Mateus 21. Jesus fala assim, vocês nunca leram que a pedra que os edificadores, aqueles que estavam construindo, Deus permite, Deus dá liberdade, a pedra, quantas obras, quantos ministérios, quantas estruturas, quantas organizações são feitas e não estão sendo edificadas sobre a pedra angular que é Jesus, porque isso não é uma questão apenas de dizer assim, olha, todo mundo aqui crê. Isso é importante, né? Todo mundo crê em Jesus, ele é o Filho de Deus, ele morreu na cruz. Mas muitas vezes o que nós estamos edificando, nós estamos construindo em cima de outras bases. E é isso que Paulo falou, assim, olha, já é
muito prejudicial, 1 Coríntios 3. Edificar sobre o fundamento com algo, com madeira, feno e palha. Isso vai ter um prejuízo enorme. Agora, imagine não considerar, não edificar. Jesus falou sobre isso. Quem edifica sobre a areia e não sobre a rocha. Então, é possível, mesmo a gente tendo fé em Jesus, é possível a gente colocar isso não como fundamento, mas edificar sobre outras coisas, principalmente, e é muito fácil, não pense que isso, eu jamais faria isso, não, infelizmente, todos nós fazemos. Nós edificamos muita coisa em cima da nossa própria sabedoria. Paulo falou em 1 Coríntios 2, eu não quis saber nada, a não ser Cristo e esse crucificado. Não é bem assim que nós fazemos hoje. Então, essa é a ideia. A pedra que Deus escolheu, isso envolve não só você falar assim, Jesus veio, ele foi perfeito, ele morreu no nosso lugar. Isso significa abraçar, aceitar o caminho de Jesus para nós. O que é edificar sobre uma pedra? Significa que tudo que você edifica está baseado naquilo. Você não usa outros fundamentos, você não confia em outras fontes, você não usa outros recursos para tentar edificar a obra de Deus com sua sabedoria. É isso que Paulo falou assim, eu não usei minha sabedoria, eu não usei meus recursos, eu não quis saber nada a não ser Cristo e este crucificado. Então, Jesus falou tantas coisas sobre, assim, vende tudo que tem, compra a pérola, compra o campo que tem o grande tesouro. A ideia eu coloquei todas as minhas fichas, toda a minha confiança nisso. Eu não confio em modelos, em princípios, em estruturas, em sabedoria, em estratégias humanas, em marketing, em sabedoria de estudos e tudo mais. Eu confio na pedra. A pedra, essa pedra, ela não tem aparência exterior. Ela não chama atenção em si. No entanto, é a pedra escolhida por Deus. E é a pedra que é a base de tudo que realmente vai ser inabalável. Porque, como Paulo fala naquele texto, né, de 1 Coríntios 3, se você edificar com madeira, feno e palha, vai queimar tudo. Não vai sobrar nada. E Hebreus 12 fala assim, que Deus vai abalar todas as coisas que são abaláveis. Infelizmente, tem muita coisa do cristianismo, da igreja, dos nossos ministérios, das nossas obras, tem muitas coisas para serem abaladas, porque não foram edificadas realmente em cima dessa pedra. Então, ele está dizendo, a pedra que os edificadores rejeitaram, que Deus nos ajude, que nós não sejamos como aqueles que rejeitam a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios 1, né, antes de falar sobre, que Paulo fala assim, eu não quis saber nada entre vocês, a não ser Cristo e esse crucificado, em 1 Coríntios 1, ele fala, Deus escolheu as coisas que não são, as coisas desprezíveis. E antes disso ele fala assim, olha, os gregos, eles acham, eles não acreditam porque acham que tem que ser uma coisa mais sábia. Os judeus querem um sinal. Ele mostra assim que as pessoas rejeitam por motivos diferentes, tem tipos de pessoas diferentes, mas nós podemos, o grande risco é a gente rejeitar a sabedoria e o poder de Deus que vem dele e não de nós mesmos, né? Então, essa pedra que foi rejeitada foi posta por Deus como a principal de esquina. Então, os homens rejeitam, os homens constroem fora do fundamento, fora do modelo certo, mas a pedra que vai dar beleza, que vai dar sentido para
toda essa construção, de onde vem a beleza. Então, lembrando de novo, na profecia de Zacarias 4, ele fala assim, Zorobabel não vai ter mais montanha na frente dele, eu vou tirar as montanhas, ele vai ter liberdade, ele vai poder edificar e ele vai trazer, e é isso que Paulo fala também na carta dele, né, aos Coríntios também, ele fala assim, eu, como sábio construtor, eu lancei o fundamento que é Jesus. Então, esse fundamento, ele precisa ser lançado. Zorobabel ele está dizendo em Zacarias 4, ele fala, Zorobabel vai trazer, ele vai colocar essa pedra. Então Deus vai levantar pessoas, está levantando, vai levantar essa obra de restauração, essa obra de preparar um caminho para a volta de Jesus, significa que alguém, lógico, não uma pessoa só, Deus vai levantar pessoas com essa paixão para colocar Jesus no centro, para colocar a verdadeira pedra como nosso apoio, como o alicerce, como a pedra de remate também. Ele vai levantar pessoas que vão construir a casa de Deus em cima do modelo certo, em cima, não de um modelo, mas em cima do alicerce, em cima da rocha, que é Jesus. E ainda, versículo 8 aqui fala, outro texto, né, em Isaías 8, né, que Pedro está citando aqui, o terceiro texto que ele cita é uma pedra de tropeço, essa pedra que os edificadores rejeitaram, que foi colocada como principal de esquina, ela é uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Então, essa é a pedra que Deus está falando para Zacarias. É uma pedra que vai dar beleza, é essa pedra que dá firmeza, é essa pedra que traz os olhos de Deus sobre essa casa. E essa pedra sendo colocada vai ter aclamações. Isso aconteceu em Esdras capítulo 3, quando eles lançaram. Vamos lembrar isso, nós já vimos isso em estudos anteriores, mas vamos ver Esdras capítulo 3, só para lembrar assim, que tipo de aclamação, o que vai acontecer quando essa pedra principal for lançada. Seria Esdras 3, versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram seus sacerdotes, trajando suas vestes e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a ordem de Davi, rei de Israel. 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Ele é bom, seu amor dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado, quando louvaram ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. E tem muitos textos que falam assim, da alegria, da celebração. Então, quando Zacarias 4 fala, ele vai colocar essa pedra e todos vão aclamar, graça, graça. Essa palavra graça que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso vai causar uma alegria muito grande. E veja, mais uma vez, essa alegria, por exemplo, aqui em Esdras 3, não tinha nada construído ainda, era só fundamentos. Mas todo o povo entrou numa celebração, todo mundo se alegrou muito porque foram lançados os fundamentos. Então, é mais uma vez essa visão, essa capacidade de enxergar algo pequeno. Uma das coisas que me vem à mente é quando o menininho, né, o bebê Jesus, foi apresentado no templo, em Lucas 2. Tinha duas pessoas de idade, Simeão e Ana, que se alegraram. Eles tiveram olhos para ver. Como é que eles descobriram? Como é que eles souberam? Tem umas pinturas que mostram Jesus sendo apresentado assim, um bebê com auréola em volta da cabeça. Ele não tinha isso. Ele não tinha uma luz, não tinha um brilho, não tinha uma coisa visível
para que as pessoas soubessem: esse bebê é o Salvador do mundo, é o Rei de Israel. Não tinha. E não tinha roupas. Os pais dele eram pobres, então ele não tinha nada para se apresentar ali, para que alguém, né, trombetas tocando e pessoas chegando, uma grande celebração. Olha aqui, está chegando o bebê que vai ser nosso Salvador, é o Messias. Ninguém sabia. E eles tiveram olhos para ver, acho que o coração deles pulou, o Espírito Santo testificou, eles viram. Esse bebê é a salvação, é ele que vai trazer a salvação, é a glória de Deus chegando. Então, essa pedra sendo lançada não vai ser uma coisa visível aos olhos humanos, mas quando acontecer, vai ser algo maravilhoso, vai ser uma celebração. Graça a ela, porque realmente é a chave de tudo. Se essa pedra for colocada, se realmente a casa de Deus começar a ser edificada sobre essa pedra, nossa esperança, nosso gozo vai ser muito grande, porque vai ser, aos olhos humanos, algo muito simples, muito modesta, muito sem charme exterior, mas vai ser realmente a certeza de que Deus está completando a sua obra. Versículo, aí continua, né? Voltando para Zacarias 4. Veio de novo, versículo 8, a minha palavra do Senhor. Então, Zacarias está vendo a visão, Deus deu uma parte da palavra, depois veio de novo, não sei se houve um intervalo, mas veio de novo a minha palavra do Senhor. Versículo 9, as mãos de Zorobabel lançaram o fundamento dessa casa. Então aqui está reconhecendo que o fundamento já tinha sido lançado. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Versículo 10, quem despreza o dia das coisas pequenas? Se você despreza, você está correndo sério risco. Risco assim, de não ver o que tá acontecendo. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Agora, esse versículo tem umas coisas meio enigmáticas, mas fala, esses se alegrarão. Agora eu quero falar sobre essa outra parte. Esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. E quem são esses? São esses os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Agora lembra, vamos voltar mais uma vez para o capítulo 3, Zacarias 3, versículo 9, que Deus também mostrou uma pedra, falou assim, olha, tem uma pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Na visão de Josué tinha pedra, na visão de Zacarias tem essa pedra que já é lançada, faz parte da construção da casa. E aí ele fala no versículo 10, 4:10, que esses se alegrarão. Quem são esses? E ele fala, estes são os 7 olhos do Senhor. Não temos muitas informações, assim, são coisas que a gente não entende muito, mas no livro de Apocalipse fala que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. A visão de Zacarias 3 fala que esses 7 olhos estão na pedra, como se fazendo parte da pedra. Em Apocalipse 5, na visão que João recebe do cordeiro, o cordeiro tem 7 chifres e nesses chifres tem 7 olhos. Apocalipse 5, acho que é versículo 6, que fala, esses são os 7 olhos de Deus que percorrem toda a terra. Quando fala sobre os olhos de Deus, tem um versículo que é bem conhecido, que eu quero ler, assim, depois vamos assim, comentar sobre o que isso significa, né? Em 2 Crônicas 16, tem um versículo que conhecemos bem, né? Que fala, 2 Crônicas 16, 9, fala, porque os olhos do Senhor, os olhos, aqui não fala que são 7, mas os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele.
Por que foi dado esse versículo? Eu li só o versículo 9, mas só para entender o contexto. O rei Asa era um rei bom, temente a Deus, mas aqui nesse capítulo ele está fazendo uma coisa errada. Ele já tinha visto Deus dar livramento quando ele enfrentou um exército enorme. E aí ele começou a confiar, ao invés de confiar em Deus, ele começou a confiar no rei da Síria e procurar apoio de braços humanos para se defender. E aí o profeta veio e falou assim, você está fazendo uma coisa louca, uma coisa nécia. Quando você confiou em Deus, ele livrou. E aí ele fala, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Quando nós falamos, agora assim, eu só quero tirar um aspecto muito simples, muito rápido aqui. A pedra é Jesus. Sobre essa pedra, em Zacarias 3, tem 7 olhos. Em Zacarias 4, a pedra é lançada, faz parte, é colocada na construção da casa de Deus. Se torna o aspecto principal, a pedra angular, a pedra principal, a pedra que dá sentido, a pedra que dá beleza, a pedra que dá firmeza. Então, essa pedra é a chave de tudo. E aí, Zacarias fala, no versículo 10, Deus fala com ele que quando Zorobabel pega o prumo na mão para fazer essa edificação e colocar essa pedra, então esses olhos de Deus vão se alegrar. Quando nós pensamos nos olhos de Deus, muitas vezes, e isso é verdade, muitas vezes nós pensamos, Deus vê todas as coisas, Deus vê o pecado, Deus enxerga nos lugares mais escuros, mais escondidos. Não existe nada que possamos encobrir aos olhos de Deus. Então pensamos às vezes muito sobre os olhos que veem o pecado. Tem aquela visão de Jesus no primeiro capítulo de Apocalipse que Jesus tem olhos de fogo. Então Jesus, esse fogo, é como um raio laser, esse fogo penetra. Mas eu quero mostrar, eu quero enfatizar que nesse capítulo, nessa visão de Zacarias 4, esses olhos não estão procurando, e na verdade, mesmo esse texto que eu acabei de ler de 2 Crônicas 16, ele fala, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Então, o que Deus está procurando, na verdade, Ele não está procurando o pecado. Ele vê o pecado, claro, Ele vê todas as coisas, mas o que os olhos de Deus estão procurando? Estão procurando pessoas que têm um coração perfeito. Ninguém é perfeito, mas existe algo dentro do nosso coração, produzido por Deus dentro de nós, pelo novo nascimento, e por nós correspondermos a Ele, existe algo que Deus está procurando. E Deus está procurando aonde vai ter uma correspondência, onde vai ter pedras vivas, onde vai ter pessoas que vão ser edificadas sobre a rocha que é Jesus e que vai formar uma casa maravilhosa para Ele habitar entre nós. Porque, na verdade, Deus não está procurando uma casa porque Ele precisa de um lugar para morar, porque Deus tem trono, Deus tem anjos, Deus tem todo um ambiente fantástico no céu. Então, Deus não está procurando a casa como se Ele quisesse uma casa, eu preciso de uma casa bonita. O que é bonito para Deus é a correspondência em amor. O que Ele deseja é esse calor do relacionamento vivo. Então, Zacarias 4, assim, isso chama muita atenção, de que quando essa pedra entrar na casa, essa pedra que é Jesus, e quando as outras pedras forem edificadas sobre a pedra principal, e quando começa a ter uma casa para habitação, para Deus, que fala em vários lugares nas epístolas, Efésios 2, nós vamos sendo edificados com um templo para Deus.
Então, a casa não é a estrutura, a casa é uma casa viva, a casa é uma casa que tem amor, que tem relacionamento, que tem vida, é um templo vivo. Então, os 7 olhos de Deus vão se alegrar, vão fazer uma festa. O Espírito de Deus, esses olhos estão, porque é a divindade, é o Pai, é o Filho. Quem são os 7 Espíritos de Deus? São os Espíritos de Deus. E o Cordeiro, em Apocalipse 5, esses olhos estão nele. Então, é tudo um só. Eles fazem parte. Então, quando os olhos de Deus que percorrem toda a terra, quando virem algo sendo feito para a glória de Deus, eles vão se alegrar, vai ter muita alegria, vai ter muita celebração, porque Deus está querendo algo que satisfaça o coração dele, e o que satisfaz o coração dele é algo que satisfaz o nosso coração. Vai ser Apocalipse 21, é Deus habitando conosco, casamento, comunhão perfeita, amor, harmonia, toda a criação sendo restaurada. Então, essa coisa maravilhosa que nós chamamos o reino de Deus, o Espírito de Deus, os 7 Espíritos é o Espírito de Deus, né? 7 formam um só, perfeito. Então, o Espírito de Deus vai se alegrar, o Espírito de Deus vai ter muita alegria ao ver isso que está sendo produzido pela obra de Deus, Deus preparando o caminho, Deus capacitando, mas Deus provendo a pedra principal que vai dar sentido para essa casa. Então, veja só que beleza que vai ser essa casa. E então, a beleza, a resposta é: de onde vem toda essa beleza? Ela é fruto dessa pedra principal. Mas isso não significa que as outras partes da casa, as outras pedras, os outros componentes da casa também formam um conteúdo belo. Só para a gente terminar então com a beleza da casa de Deus, vamos ler como Deus expressa isso em Isaías 62. Ele começa falando: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que brilhe a sua retidão como a aurora, a sua salvação como a tocha acesa. As nações verão a tua retidão. Então, o que vai acontecer é que essa pedra angular, por meio dela, todos nós somos transformados em pedras gloriosas. As nações verão a tua retidão, todos os reis a tua glória. Versículo 3. Serás uma coroa de glória. Aqui está falando sobre o povo de Deus, o povo de Israel. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Então, de onde vem a beleza da casa de Deus? Vem dessa pedra principal, mas por meio dela, toda a casa vai exalar glória, beleza, prazer, vai ser um ornamento. E um dia, quando Jesus voltar, e eu sempre cito 2 Tessalonicenses 1,10, que fala que quando Jesus voltar para ser admirado nos seus santos, então a beleza de Deus vai ser vista por meio de nós. Então, um dia a casa de Deus vai ser vistosa, ela vai ser bonita. Quando Jesus voltar e quando tudo ficar permanente e perfeito, né, o monte da casa de Deus vai ser elevado acima de todos os outros montes, diz em Isaías 2. Então, a beleza de Deus vai ser vista em nós, mas essa beleza, ela vem por causa da pedra principal. Que coisa maravilhosa que Deus mostrou para Zorobabel e mostrou para Josué.
Vocês não têm qualificação, vocês são impuros, vocês são fracos, vocês são insuficientes. Meu poder é suficiente para cobrir tudo isso, mas nas duas visões ele aponta para o renovo, para a pedra, para aquele que realmente vai trazer a glória de Deus para dentro de nós e por meio de nós. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque não depende da nossa força, não depende da nossa pureza. Claro que o Senhor vai fazer com que sejamos fortes em Ti, o Senhor vai fazer com que sejamos puros em Ti, mas isso não vem de nós, e o Senhor mostra que tem uma chave, tem algo que vai destravar tudo, que vai trazer a luz da Tua glória para dentro, para a terra, Teu reino, Teu projeto. Esse projeto vai dar certo, porque o Senhor vai fazer com que dê certo. E nós não sabemos de todos os passos, não sabemos de tudo que vai acontecer, e não tem problema, porque nós estamos dependendo de Ti, estamos dependendo que hoje também o Senhor chame, que o Senhor mostre, que o Senhor comece a fazer essa obra, algo que precisa acontecer antes da Tua vinda, que aconteça, que seja feita, que essa pedra seja lançada, que os montes sejam removidos e que o Senhor produza realmente aquilo que precisa acontecer para que o Senhor possa voltar e manifestar visivelmente com Teu reino na terra. Isso que nós ansiamos e nós desejamos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.